Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo nosso ponto 7, a Organização Mundial do Comércio, da disciplina Direito Internacional do Comércio, né? Então, quais são os principais órgãos da OMC? A Conferência Ministerial, que é composta pelos ministros das Relações Exteriores dos países membros, é o órgão decisório máximo da OMC, perdão, e cada membro possui um voto, independente do tamanho da economia. Segundo, o Conselho Geral, que é composto pelos embaixadores dos países membros, onde cada um também tem direito a um voto responsável pelas decisões diárias e cotidianas da OMC. Esse Conselho Geral é formado pelos embaixadores dos países junto à OMC. Terceiro, o órgão de solução de controvérsias, OSC, que é composto pelo Conselho Geral investido de poderes para solucionar conflitos. Gente, esse órgão, ele foi um dos melhores órgãos de solução de controvérsias na esfera internacional. Porém, atualmente ele se encontra esvaziado devido à atuação do governo dos Estados Unidos desde o primeiro governo Trump. O governo Biden não reviu isso e prossegue paralisado no segundo governo Trump. São ainda subordinados ao Conselho Geral um Conselho de Bens, um Conselho para o Comércio de Serviços e outro Conselho para Direitos de Propriedade Intelectual relacionadas ao comércio, que é o famoso Acordo TRIPS, que trabalha com a área de propriedade intelectual, direito autoral, etc. Bom, o sistema de solução de controvérsias, S, perdão, SSC, ele permite que os países membros apresentem reclamações entre si e que o membro reclamante imponha sanções ao infrator na proporção dos danos causados. O Brasil já ganhou processos daqui, esse processo tem natureza administrativa, não é judicial, e como eu disse, foi um dos melhores sistemas de solução de controvérsias implantados na esfera internacional até o seu esvaziamento devido à política norte-americana, que eles começaram a perder muito lá, mas eles também ganharam. É por conta da questão da discussão, e vocês de RI sabem muito bem, entre multilateralismo e unilateralismo na política externa americana nos últimos tempos, né? Tem a ver com isso. Na maioria das organizações internacionais, as decisões possuem apenas apelo político ou moral. Porém, na OMC, o SSC possui dentes na palavra de Tim Ribeiro Estrela, pois permite até suspensões comerciais em relação ao membro reclamado, o que possibilita a eficácia e, consequentemente, um grande número de reclamações. O acesso ao SSC por agentes privados se dá de forma indireta por meio dos representantes diplomáticos do país. Ou seja, se uma empresa se sentir prejudicada por uma política comercial de outro, procura o seu país, os embaixadores, para que eles deem entrada no processo administrativo junto ao MC. Infelizmente, arrancaram os dentes desse órgão, né? E quais são os princípios que regem, a OMC? Primeiro, o tratamento da nação mais favorecida, que é a mesma coisa de cláusula da nação mais favorecida. Segundo, o tratamento nacional. Terceiro, a transparência. Quarto, o estabelecimento de lista de concessões. E quinto, a eliminação das restrições quantitativas. A gente vai falar um pouquinho, de cada um deles, né? Conforme Camila Capuccio, que é uma das autoras que a gente tem trabalhando, inclusive é o melhor livro hoje atualizado de Direito Internacional do Comércio, vocês podem acessar esse livro na Amazon, tá? O princípio basilar de todo o sistema GATT-OMC é a primeira norma a ser enunciada pelo GATT. Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por um membro em relação a um produto originário e o destinatário a qualquer outro país será imediatamente e incondicionalmente estendido ao produtor similar originário do território de cada um dos membros ou outro ao mesmo destinado. É a cláusula da ação mais favorecida, ou seja, se eu der vantagem a alguém, eu vou ter que estender essa vantagem para os outros. É uma das formas de aplicação dessa famosa cláusula da nação mais favorecida. Se eu der vantagem a um país, eu vou ter que dar também para os outros. Reparem que a política externa norte-americana tem rejeitado esse princípio, né? Caput esclarece que o princípio da nação mais favorecida é, desse modo, pilar essencial do sistema multilateral de comércio, uma vez que desestimula acordos bilaterais e leva os membros a negociarem uma base multilateral. Ademais, toda vantagem concedida a qualquer membro deve ser estendida aos demais, né? Não cria, assim, favorecimentos. De modo semelhante, o princípio do tratamento nacional é também norma de viés não discriminatório e se refere ao aspecto doméstico da não discriminação, pela qual deve ser garantida a equidade absoluta
entre produtos nacionais e produtos importados após a entrada dos produtos estrangeiros no mercado interno dos estados. Pronto, um exemplo aqui que foi adotado no Brasil é que, em relação a automóveis, por exemplo, nacionais e importados, o IPVA não pode cobrar alíquotas diversas pela origem, tá? Você pode até cobrar, por exemplo, mais caro de um veículo que polua mais, que tenha um motor maior, que seja um veículo de luxo, mas não pela origem. E isso foi decidido através dos acordos, inicialmente do GATT e depois da OMC, que a OMC passou a englobar no seu bojo os acordos do GATT, principalmente da última rodada, que foi o do Uruguai, né? No estabelecimento de listas de concessão, cada país deve oferecer concessões de suas próprias tarifas para obter vantagens tarifárias de seus parceiros. Ou seja, você oferece uma vantagem aqui, para ter também, né? Tendo por base a ideia essencial de reciprocidade das relações internacionais, as referidas listas contêm os produtos e as tarifas máximas que devem ser praticadas no comércio internacional de cada estado, tendo em vista a peculiaridade da economia. Então, o país ele pode criar, sim, listas de concessões, né? Para os seus parceiros e estabelecer preferências de acordo com a sua realidade interna, né? E a peculiaridade de cada economia. Bem, pessoal, aqui encerramos mais uma parte do nosso ponto 7 da disciplina de Direito Internacional do Comércio. A gente está falando de OMC. Fico sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta.